Hoje é dia de entrega técnica e hoje quem vai fazer essa entrega técnica para você sou eu mesmo, Alexandre Gomes. Hoje eu vou passar para vocês todo o conteúdo e o procedimento de uma entrega técnica relacionado a Omoda Heavy, o híbrido pleno. Então vem comigo e roda a vinheta. E é isso aí, galera. Hoje a entrega técnica vai ficar por minha conta, tá? Eu vou estar sanando todas as dúvidas, tirando informações, passando aí todo o contexto do Omoda 5 Heavy, o híbrido pleno da Omoda E-Jayco, que vem incomodando aí bastante no mercado. Então ele tá dando aquele balanceado aí nas concessionárias e em outras marcas aí. Nas entregas técnicas, a gente tem que estar sempre apto a informações para os clientes, para ele estar sempre também com a visão do que você está entregando para ele, né? Com a certeza, com as respostas e perguntas ao cliente, tá? Sempre está sanando também em relação a revisões, a tecnologia do veículo, o que ele vai te proporcionar, o seu dia a dia, data de revisões e também todo o sistema em tecnologia. Ressalvando todas essas dúvidas, a gente vai para a parte técnica do veículo, no qual a gente vai passar todo o contexto do veículo, tudo o que ele vai precisar e o que ele não vai precisar. Aí vai do dia a dia do seu cliente. Hoje eu estou aqui com o Omoda Heavy 5, né? O Prestige. Então hoje eu vou sanar todas as suas dúvidas, todas as informações que você tiver desse veículo eu vou estar passando para você agora, tudo bem? Então eu vou começar aqui pela chave, né, que é o keyless, é a chave inteligente de bolso. Pode ver aqui que você já vem com 4 sistemas, tá? Aqui você tem o destravamento da porta, a abertura do porta-mala e também a trava do carro. E aqui a meia-lua você vai ter o acesso e partida remota do carro. Como que funciona a partida remota? Como que funciona a abertura das portas na chave e também a abertura do porta-mala? Isso eu vou passar agora. Bora lá então? Pessoal, eu saí de cena do outro veículo que ele tá com um detalhezinho que a gente não pode estar mostrando, certo? Porém, eu tô com o mesmo modelo aqui, tá? Que é o Omoda 5 Heavy. Então, eu vou mostrar para vocês como eu tinha dito no outro carro, que já já a gente retorna para lá. Na chave, você tem a abertura da porta, a abertura do porta-mala, travamento da porta e meia-lua, que seria a partida remota. Partida remota do veículo, você liga o carro antecipadamente e também liga o ar-condicionado, no qual ele vai refrigerar o seu veículo antes de você entrar. Como que funciona? Na meia-lua, a chave, você vai apertar e pressionar durante alguns segundos. Aqui você já sente que o carro ligou. Então você vai ter essa sinalização. Ele não vai ter o apito, no qual quando você trava a porta, ou quando você destrava, ele vai apitar. O que vai acontecer? Vai climatizar o carro. Ao você destravar o carro, ó, você pode ver que o carro já te mostra, que já te sinaliza que o carro está com o ar condicionado ligado. Isso daqui também vai selecionar para você aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai estar indicando que o ar condicionado está ligado. E o carro também está ligado, tá? Aqui o que você vai precisar? Só apenas dar um toque no freio que o carro já vai dar sistema de partida. Certo, galera? Alguma dúvida aqui? Se tiver, por favor, comente e compartilha nessa parte. Certo? Final. Vou desligar o carro. Aqui a gente tem o start stop, tá?
vou travar o carro. Vocês viram que ele fez o apito sonoro. Esse apito sonoro é só quando você trava o carro. Quando você destrava, ele não tem um apito sonoro, certo? Na chave, o que a gente vai ter também? Eu vou travar novamente o carro. Se você apertar e segurar para destravar, ele vai descer todos os vidros. Aqui ele vai travar e subir também todos os vidros. Tudo bem aqui? Lembrando que esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês é a versão Luxury, tá? A gente vai retornar para a versão Prestige. Retornando para o nosso modelo Prestige, tá? A gente estava lá com o modelo Luxury, porém a gente não poderia mostrar alguns detalhes que tem esse carro. Mas agora a gente vai continuar agora apenas nesse veículo, tá? Lá eu mostrei para vocês como você trava e destrava, como você liga a partida remota do veículo. Agora aqui a gente vai fazer praticamente a entrega toda do veículo, tudo bem? Bora lá então. Aqui, como eu disse, vocês já viram que aqui você tem a trava e destrava da porta, a abertura do porta-mala e também a partida remota. Ambos, tanto Luxury quanto Prestige, tem partida remota, tá? Se vocês verem alguns detalhes, tem carros que tem partida remota, mas o volante ainda fica fixo, ele fica preso, ou seja, ele não deu aquela partida remota total, ele só ligou o ar condicionado. Aqui a gente tem praticamente 5 módulos para abrir o porta-mala, tá? Você tem a opção de apertar e pressionar a chave para abrir o porta-mala. Ó, pode ver que lá você já abriu o porta-mala apertando e pressionando. Você tem a abertura também a fechar a porta também segurando. Ok? Vamos lá para a parte do porta-mala. No porta-mala, como eu disse, a gente já abriu com a primeira parte, a gente já abriu na chave, certo? Aqui a gente tem um botãozinho também de abertura do porta-mala. Aqui a gente vai apertar, ele vai levantar. Aqui você tem mais uma opção para fechar o porta-mala e também tem um sistema anti-esmagamento, né? Então isso é muito adequado, né, para causa aí, para quem tem criança, para a gente mesmo, que a gente acaba mexendo, o carro acaba descendo. Tudo bem? Então a gente já tem duas funções de abertura do porta-mala. No porta-mala, o que que a gente tem aqui? A gente vai ter 2 kitzinhos que vem com o carro. Lata do kit selante. Para que serve, Alexandre? Essa latinha do kit selante será para você fazer o reparo do seu pneu. Como que funciona esse reparo do pneu? Se caso o pneu furar, você vai usar essa lata para fazer o reparo, tá? Lembrando que é um reparo, tá, galera? Não é para você aí utilizar para andar o dia, o mês todo. Isso aqui é um reparo por pneu. Você reparando ele, você vai conseguir andar no mínimo aí 10, 15, 20 km. Nessa base eu não lembro, me recordo bem, tá? E o tempo que você tem aí para chegar numa borracharia ou algo do tipo é um tempo bem acessível, certo? Lembrando que também é um por pneu, ok? Aqui você também vem com engate. Esse engate, caso você precisar rebocar o carro, mas é bem difícil isso acontecer, né? Então você normalmente chama o guincho ou normalmente você faz o reparo mesmo do pneu. Tudo bem aqui? Certo! E por fim, você vem com triângulo aqui já pré-montado para você estar sinalizando se carro estiver fazendo um reparo do veículo numa via ou numa estrada. E por fim, aqui de baixo você vai ver
que aqui, ó, eu vou tirando a tampa, você tem a bateria de 12 volts que fica alocada no meio aqui do porta-mala, tá? Por fim, finalizamos a parte do porta-mala. Tudo bem? Dúvidas? Curte, comenta, compartilha, manda informação. Se eu tiver errado também pode me corrigir, que a gente está aqui para sanar e para tirar dúvidas e sair aprendendo conforme o dia a dia, certo? Fechando aqui, ele vai fechar também. Tudo bem? Aqui nessa parte finalizado. Lembrando, galera, se o carro estiver travado, ele só vai abrir o porta-mala, ele não vai abrir as portas. Eu vou travar aqui o carro, pode ver lá que ele rebateu o retrovisor. Eu vou abrir o porta-mala aqui, ó. Se você reparar bem lá, ó, o retrovisor ainda ficou intacto. Então o carro tá somente com o porta-mala aberto. Tudo bem? Ok, vamos lá então. Agora a gente vai para a parte externa do carro, tá? Então eu informo também para o cliente na parte que ele vai, como que ele vai abrir a porta, qual que é as posições de abrir a porta, tá? Na chave, travamento, destravamento. Você com a chave no bolso, você pôr na mão aqui, ele vai destravar. Você dando um toque aqui, ele também vai travar, que ele tem um sensor aqui na maçaneta. Um detalhe muito importante que tem no meu canal, tá, pessoal? Você também tem a chave mecânica que vem aqui, ó, nessa parte traseira, do veículo, da chave do veículo. Então ele vem com a chave mecânica. Se caso o seu carro não abrir na chave, você consegue abrir. Você tem essa capinha aqui, ó, você tem uma capinha aqui, por qual você tira ela e consegue abrir o carro. Mas o que pode ocorrer? Quando você abrir o carro, pode ser que ele apite ou soe o alarme. Aí é só você colocar a chave ali no porta-copos, onde tem o sensor, né, do code da chave, onde ele vai reconhecer a chave e você vai conseguir dar a partida do carro e sair tranquilamente. Continuando aí com a nossa entrega técnica aqui sobre a chave, sobre a abertura do porta-mala, sobre a partida remota, tudo ok. Vamos abrir o carro novamente. Vou mostrar um pouco da parte ali do motor. Você dá um toque aqui próximo à sua perna esquerda, você tem um botãozinho aqui para poder acionar a abertura do capô do carro, tá? O que a gente vai ter aqui? Aqui embaixo a gente tem uma alavanca para poder abrindo, né? Ele vai ter essa alavanca para poder dar uma abrindo, você dá um toque lá e abre aqui. Você tem aqui, né, uma manta acústica também para isolar aí o barulho e o som do motor, que é bem leve, é bem tranquilo, tá? Aqui no motor a gente tem um motor 1.5 turbo, 224 cavalos de potência, né? Com um motor 100% elétrico, 204 cavalos, e motor a combustão de 135 cavalos, que combinado fica com 224 cavalos. Lembrando que ele tem 30 kg de torque, tá? E 50 litros de tanque de combustível. Aqui você vem com o motor a combustão, motor elétrico. Aqui a chave, né? O sistema do... esqueci o nome, dos fusíveis. Aqui vem acoplado junto, né? Aqui, ó, perdão. Aqui acoplado junto vem o arrefecimento do motor, água de arrefecimento do motor e água de arrefecimento do motor elétrico e do motor a combustão. Eles são juntos, porém são separadamente aqui, tá? São separados. Pode ver também que aqui, ó, vocês têm todo o sistema bem alinhado, né? Bem conservado, bem arrumadinho, nada misturado aqui, ó. Todo o conteúdo, todo o sisteminha do carro aqui, ó, bem colocado, com as travas, bem top.
Finalizando aqui com o motor. Fechar a tampa do porta-mala, nunca bater aqui, ó. O que acontece? Movimentando aqui, você pode amassar, tá? Você pode ter o vinco acabar amassando, sempre nas suas laterais e fechamento do porta-mala, certo? Porta-mala não, desculpa. Capô do veículo. Agora a gente vai para a parte externa do carro, no qual tem banco elétrico, os modos de condução e toda a tecnologia que vem embarcada no veículo. Esse, lembrando, tá? Esse é o Prestige, tá? Você já vê pela configuração do veículo, né? Então você vê aqui que ele tem o banco elétrico, aqui uma configuração do banco mesclado que do da Luxury tem, aqui no meio é tecido e nas laterais couro, tá? Então aqui você tem uma diferença entre o Luxury e o Prestige. Vamos lá então? Continuando, aqui você vai ter as configurações também de travamento e destravamento das portas, ajuste dos retrovisores, né? E também aqui o rebatimento do retrovisor, as setas para você estar regulando o retrovisor esquerdo e o retrovisor direito. Acendeu a luzinha vermelha, você regula direito, o esquerdo. Assinou a luzinha vermelha, você configura o direito. Aqui também o sistema dos vidros, né, para subir e descer, e travamento dos vidros traseiros, que seria do passageiro traseiro. Certo, galera? Aqui você tem o sistema do som, né, o aço escovado, é bem top, e também assinado com som da Sony. Certo, galera? Aqui, voltando, você tem as configurações do farol, né? Quando você liga o carro, lembrando, tá, ó, pode ver que você liga o carro, ele já aciona já no farol automático. Isso é normal do carro, mas aqui é onde você vai alterando. Farol baixo, você tem também farol de neblina. Aqui você tem uma lanterna, desliga, ele vai ficar com o DR ligado. E aqui ele retorna para o farol automático. Mais uma abertura do porta-mala, que você vem aqui, ó, tá vendo? Mais uma abertura do porta-mala, então já são 3 que a gente tem aí em relação à abertura do porta-mala. Deixa eu desligar esse ar aqui, certo? Multimídia de 12 polegadas cada, então ele sincroniza com 24 polegadas, unindo as duas, certo? Aqui você tem volume da seta, você pode abaixar a seta, você pode aumentar o volume da seta. Aqui você pode diminuir a luz do painel do cluster, tá vendo? Diminuiu. E aqui você pode aumentar a luz do painel do cluster, diminui e aumenta, diminui e aumenta o painel do cluster, certo? Aqui você tem aqui algumas configurações, né? Algumas informações aqui. Você tem a autonomia do combustível, ali você tem a bateria, porém a bateria ela não tem uma autonomia por ela ser de 1.83 kWh, então ela não vai ter uma autonomia muito grande aí, certo? Ali você também tem as configurações dos pneus, né? Ó, tá vendo ali, tá 46 PSI. Aqui embaixo você tem 22 graus, que seria a temperatura do pneu. E aqui você vê a rádio, no qual você pode configurar também aqui nos favoritos, no volante, qual a posição que você quer que deixe. Se quer deixar rádio, quer que deixe a câmera, mas eu sempre deixava as câmeras nas minhas posições, certo? No volante a gente vai ter seta esquerda e direita padrão. Aqui eu vou ter os limpadores. Aqui você também tem o automático, né? Então ele tem o sensor automático do limpador dianteiro e também os limpadores traseiros, que aqui é manualmente, então você aciona manualmente tanto a limpeza quanto o esguincho de água. E na sua direita, por fim, a gente vai ter aqui o câmbio, né? O seletor de marcha, que seria ré, neutro, drive, e o freio de mão,
que você tem aqui, ó. Você apertou, já aciona o freio de mão. Vou apertar aqui para vocês verem, ó. Ele vai também te selecionar ali, ó. Joguei para baixo, drive. Porém ele te indica com a porta aberta. Aí eu aperto o botãozinho. Pode ver que o meu dedo tá aqui, ó. Apertei o botão, ele diretamente foi pro freio de mão, pro parque. Uma dúvida também que muitos tinham aí, ó, é em relação ao freio de mão com o carro engatado, ó, que legal. Você engata o carro, só que isso daqui é bem difícil alguém utilizar. Você vem aqui na telinha, ó, e aperta aqui, ó. Ó, você tá com o carro engatado, porém o carro vai, aqui eu tô com a porta aberta. Vou engatar de novo. E vou soltar o freio de mão aqui, ó. O carro tá engatado com o freio de mão. Aí eu tiro o pé do freio aqui, ó. Pode ver que eu tirei o pé do freio, ó. O carro tá engatado. Mas se eu dar um toque aqui no acelerador, ele vai se movimentar. Ou eu posso diretamente jogar pro freio de mão aqui, ó. Que ele já vai engatar. Bem legal essa situaçãozinha também, né? Tudo bem, galera? Alguma dúvida aqui nessa parte? Se tiver, tá? Comenta aí, manda, tira dúvida. Manda informação se eu tiver errado também, tá? No volante a gente vai ter volante multifuncional, tá? O que a gente vai ter aqui no volante? A gente vai ter limitador de velocidade. Ele vai te acionar lá, ó. Ali já te mostrou o limite, né, de velocidade. E aqui você seta a velocidade que você quer. Bom, CT ele tá com 30 km. Vou te dar um exemplo. Se você aumentar a velocidade, 42 km, ele vai só te limitar essa velocidade, tá, pessoal? Então, você vai pisar, ele não vai passar dessa velocidade. Aí, se você quiser aumentando, aí você vai aumentando. Aí, aqui você troca e sai do limitador de velocidade. Aí, você tá no comando do seu veículo, certo? Já o piloto automático adaptativo integrado ao volante já muda o conceito aí. É o piloto no qual ele vai acelerar e frear sozinho. Então já muda e diferencia aí. Vou te dar um exemplo. Eu vou acionar aqui. Só que aqui ele não vai acionar. Por quê? Porque a gente não está em movimento. Eu vou tentar fazer um teste aqui. Deixa eu ver se dá certo. Não vai dar certo porque o carro não está em movimento, o carro está em drive, porém se eu dar um toquinho, deixa eu ver se ele vai, também não vai. Mas, ok, o que vai acontecer? Eu dando um toque aqui, ele vai aparecer para você aqui, ó, você parado, tá? Mínimo 15 km. Aí você vai setar a velocidade que você quer, ou seja, você vai colocar 50 km, ele vai andar no limite de 50 km, ou seja, ele vai parar e frear conforme os carros estiver parando e freando na frente. O carro da frente saiu, ele vai permanecer e sair junto. Agora, se eu quero o piloto automático adaptativo integrado ao volante, no qual ele vai te conduzir e vai também te manusear na faixa, você aperta e pressiona aqui. Simultaneamente ele vai te alinhando e te corrigindo na faixa, tá? E isso é simultaneamente, não é toda hora que ele vai ficar entrando. Então, eu não incluo isso na cidade. Por mim, eu colocaria mais, eu indico mais, né? Não por mim, mas eu indico mais usar ele na estrada, certo? Já essas faixas aqui, ó, é onde você vai limitar a distância do carro à frente. Eu vou te dar um toque aqui, ó. Aqui eu limitei um carro à frente. Só que se você tiver com a velocidade de 50, 60, ele vai frear muito em cima. Isso eu não indico. Eu indico deixar no mínimo esses 4, porque ele já antecipa a frenagem, ele fica mais estável. Então ele tá o carro lá na frente assim, eu vou te dar um exemplo ali, ó. Aquele carro tá ali, ele já vai frear e antecipar a frenagem e a aceleração do carro. Já na sua lateral aqui, ó, na sua lateral direita do volante, né, multifuncional, você vai ter aqui atendimento e troca de estações, mais e menos, que é para você aumentar e diminuir o volume, comando de voz, e aqui você tem a configuração ali, ó, no qual você vê os últimos 50 km que você rodou, últimos 50 km, né, que fez aí de combustível. Aqui
após a redefinição, você consegue também redefinir apertando e pressionando esse botãozinho, você consegue redefinir ali o que você andou e também o quanto que você gastou. Retornando ali, você volta e consegue ver a calibragem e a temperatura do pneu. São só essas 3 configurações. E ali embaixo você tem o odômetro do veículo, né? O quanto você rodou total ali. Galera, aqui a gente finalizou a parte do volante e das configurações, certo? Agora a gente vai para a parte dos comandos. Lembrando que aqui é o Start e Stop, né? Eu esqueci de te avisar para vocês. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem o carregamento por indução, o porta-copos e aqui, ó, se você visualizar bem aqui, ó, tá vendo nessa chavinha aqui, ó? Essa chavinha é para você colocar a chave do carro caso a bateria descarregue. É ali onde você vai colocar na diagonal. Também tem no meu conteúdo lá no meu canal como que funciona esse sisteminha, se caso a bateria da chave descarregar, certo? Aqui você também tem um porta-treco, o famoso refrigerador onde mantém a temperatura da água, né? Também tem uma luzinha aqui. E também aqui você pode fechar e abrir se caso você quer que refrigere a água ou permaneça a temperatura da água. Botões, que são poucos botões que vão ter. Você tem um ar-condicionado. Perguntaram aí, para que serve esse ar-condicionado? Para você selecionar ele aqui, ó. Você vai ligar ele. Ele ligou. Desligou. Ele vai ficar só com a ventilação ligada, pois ele vai selecionar a etapa para você configurar o ar-condicionado. Dei mais um toque, eu liguei o ar-condicionado. Dei mais um toque, eu desliguei. Tá vendo lá o azulzinho, ó? Aqui você pode selecionar a velocidade. Aqui você desliga totalmente o ar-condicionado. E aqui você liga totalmente o ar-condicionado. Pode ver que ele já liga o motor a combustão. Na ventoinha, ele já põe o motor para funcionar. Sincronismo, você sincroniza tanto o do passageiro quanto do motorista. Tá? Então aqui eu vou mexer só no meu ar-condicionado. Pode ver que lá ele não habilita porque lá não está sincronizado. Agora se eu tirar aqui ó, do sincronismo, ó, tá vendo lá? Ó, então cada um fica com a sua individualidade aqui, né, em relação ao ar-condicionado, certo? O que o Listerine não vai ter: piloto automático adaptativo, espelho fotocrômico, carregamento por indução. Ele não vai ter aquecimento dos bancos, não vai ter também o banco elétrico e porta-mala elétrico. São os itens que ele não vai ter, o Omoda 5 Heavy Luxury. Voltando para as configurações aqui. Aqui você também tem um atalho para o desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, pisca-alerta, modo de condução e também aqui a telinha de descanso. Você dá um toque, você desliga a tela, dá um toque, retorna com a tela. E você também pode manusear aqui o reloginho que você quiser aqui, ó. Certo, galera? Aquele ali, ó, é o entregador aqui da Omoda do grupo Final. Dúvidas aqui, pessoal? Espero que não. Espero que eu esteja passando bem detalhadamente aqui em relação às configurações, aos comandos do carro e todo o sistema do veículo. Lembrando, comando de voz, a gente tem: olá, Omoda. Olá. Fechar teto solar. Ele vai fechar o teto solar. Olá, Omoda. Por favor, continue. Abrir teto solar. Ok. Ele vai abrir o teto solar, certo? Mas você também tem a opção aqui, ó. Você dá um toque. Por favor, diga. Fechar teto solar. Ok. Fechou o teto solar. Já a cortina é manualmente. Aqui você também pode abrir o teto solar. Aqui você tem as luzinhas, né, do carro. E aqui também tem o sistema de, se tiver a porta aberta, se tiver alguma coisa aberta, ele vai estar sinalizando aqui para vocês, certo? Aqui o espelhinho, porém ele não vai ter. Tem, lógico que tem. Ele tem as luzinhas aqui, ó, bacana, né, de LED nas laterais. Aqui também do outro lado, passageiro, também tem para esposa ou para quem quiser passar maquiagem aí. Tudo bem? Dúvidas aqui? Espero que não. Já retorno para continuar com a nossa entrega técnica.
Retornando, pessoal, lembrando também, tá, que o que acontece, tem muitos clientes aí que perguntam sobre o carregador por indução, né, que o carregador esquenta, não refrigera. Não é que não refrigera, galera, ele não vai refrigerar o seu celular, tá, ele tem um carregador aqui de 50 watts, o que acontece? Ele tem um carregador de 50 watts sem fio, tá, com um sistema de ventilação, de resfriamento, né? Com a ventilação de resfriamento, ele não vai refrigerar o seu celular. Ele vai permanecer para que não tenha uma dissipação para evitar muita frequência, né, de sobreaquecimento. Então, assim, não é que ele vai refrigerar, vai deixar seu celular geladinho, vai deixar seu celular ali, né, bem resfriado no modo, do sentido do resfriamento dele, tá? Então ele não vai ficar gelado, ele vai ter um ar, mas é muito leve, só para manter a temperatura, para não sobreaquecer os celulares, ok? Então bora lá para a configuração do veículo, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que tem algumas configurações. Aqui você tem o ar condicionado e aqui você tem alguns atalhos. Aqui eu vou direto para a configuração do veículo, no qual tem todo o sistema relacionado ao carro. Vamos lá? Controle rápido, que é a primeira parte aqui, né? É o sistema que a gente tem. Lembrando que a gente tinha falado lá atrás, já achamos três abertura do porta-mala, certo? Agora a gente já tem mais uma abertura do porta-mala, então são 4, e também o comando de voz da abertura do porta-mala, então são 5 aberturas de porta-mala, e também tem a abertura de porta-mala por indução, que a gente vai fazer daqui a pouco lá atrás, quando eu finalizar aqui, porque ele está aqui desabilitado. Então são 6 sistemas de abertura de porta-mala. Eu achei muita coisa para abrir um porta-mala, mas o chinês gosta daquelas um monte de coisa, certo? Então vamos lá. Primeira parte, controle rápido do veículo. Aqui a gente tem o Eco Sport, abertura e travamento das portas, que a gente já tem aqui direcionado na porta do motorista, certo? Bateria, no qual você tem um sistema de recuperação de energia, tá? Eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar melhor para vocês. O zoom vai ficar melhor aqui para vocês, tá? Então aqui você tem as configurações da regeneração do veículo, baixo, médio, alto, indicador do EV, no qual ele vai te indicar aqui na sua telinha se ele está no motor a combustão ou se ele está diretamente no motor elétrico, é uma opção sua. E aqui também você tem, ó, aqui aonde vai mostrar o consumo, quanto que você gastou, quanto que você andou, e também pode redefinir aqui se você tiver essa posição aí para você quiser alterar, tá? Ok? Médio, baixo, alto, que seria nível de recuperação. Como funciona? Médio, como se fosse um freio motor do veículo, tá? A recuperação do nível médio, a recuperação de energia é mais baixa, porém o carro vai deixar você deslanchar normalmente. No sistema de recuperação médio, a recuperação de energia é média, porém você vai recuperar um pouco mais aí no termo entre alto e médio. Porém, o sistema de frenagem vai dar uma segurada a mais, você vai sentir ele segurando um pouco mais quando você tirar o pé do acelerador. E no nível alto, você vai ter uma recuperação de energia maior, porém a tirada do pé do acelerador vai ser mais fixa, ou seja, você vai sentir mais ele dando aquela segurada. Eu indico, né, na cidade você pode usar o alto e o médio, porém na estrada você tem a opção de usar no baixo, porque na cidade, na estrada, você não precisa, né, ficar toda hora pisando no freio, você não precisa toda hora ficar segurando o pé no freio. Já aqui na cidade, aqui na cidade, na área urbana, você tem aí o médio e o alto, no qual você tem muito trânsito, muita parada, né, muita momento de curva, subida, então ele te segura um pouco mais, te ajuda um pouco mais na frenagem e na regeneração da bateria, certo? Se eu tiver errado, pode me corrigir e a gente vai trocando informações. E aqui você também consegue ver, tá, o nível de bateria, né, o quanto ele está regenerando, e também o sistema do motor, quando ele joga energia para a bateria, e também quando o motor,
um motor cinético, né, das rodas, joga energia, gasta e manda energia para a bateria. Certo, galerinha? Ó, uma coisinha bem legal aqui também para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar já aqui na parte depois do ar-condicionado, que você consegue ir alterando algumas coisinhas aqui, certo? Bora lá então. Configuração do veículo. A configuração do veículo vem toda a estabilidade, né? Que seria o sistema do volante. Aqui você pode alterar entre o Sport e o Conforto, no qual no Sport ele fica com o volante mais fixo e no Conforto o volante mais leve. Então eles alteram mais isso, o Sport na estrada e o Conforto na cidade. A abertura também o ajuste de abertura da tampa do porta-mala, você tem de um nível aí de 50% a 100%, ele já vem com 95%. Você pode alterar a altura da abertura do porta-mala. Teve um rapaz que ele falou pra gente aí no grupo, eu não lembro qual grupo, que você dava aquela forçada, apertava o botãozinho para ele segurar mais. Só que eu não aconselho, porque você pode forçar a mola da abertura do porta-mala. Porém, você já tem um ajuste aqui diretamente na multimídia. Aqui você tem o alarme, o alerta de acionamento do alarme. Como funciona? Você tem iluminação e luzes e alto-falante. Iluminação, o que vai acontecer? Iluminação, ele vai só travar o carro e piscar o alerta. Luzes e alto-falante, ele vai travar o carro, piscar o alerta e também vai fazer um aviso sonoro. Ele vai ter um apito com aviso sonoro. Isso é a opção de cada um, tá? Travamento automático de todas as portas, ele já trava as portas tanto em modo condução quando você trava na chave. E destravamento da porta do motorista individual. Aqui, se o carro está travado, ele estiver acionado, ele só vai abrir o do motorista, ele não vai abrir as demais portas. Aí você vai aqui na porta do motorista, destrava, ou na própria chave você destrava. Carregamento celular sem fio, aqui por indução, e também aviso de esquecimento do celular, no qual também eu vou mostrar aí para vocês como que funciona, certo? E aqui você tem a personalização do volante, no qual você pode deixar a opção que você quer. Aqui você pode ver que tá as rádios, ó, tá vendo? Ali tá as rádios como opção de favorito, mas você pode deixar as configurações do veículo, pode deixar o ajuste de espelhos retrovisores, pode deixar as câmeras panorâmicas também. Eu deixo as câmeras panorâmicas, por quê? Muitas das vezes você quer acionar as câmeras e você não tem um atalho, você tem que vir aqui. Então eu já deixo como as câmeras. Já no Luxury, já no Jayco, como ele não tem os botões aqui, né, de configuração dos retrovisores, eu deixo como favorito no volante. Certo, galera? Finalizando aqui, a gente tem as informações também sobre a manutenção do veículo, no qual ele vai sempre estar te informando próximo da data de revisão, e aqui você tem a data de revisão aqui sincronizado, ó, tá vendo? Aqui você pode alterar, ele também altera quando for fazer a manutenção. E aqui você pode também deixar o modo de condução, tá? Salvo, se você deixar no modo Eco, ou se você deixar no modo Sport, ele vai salvar, toda vez que você entrar ele vai estar salvo nessa configuração. E também a sensibilidade dos limpadores, baixo, normal, alto ou máximo, que é o tempo que ele vai fazer a limpeza quando começar a chover. Ok, galera, com o carro desligado, eu vou desligar o carro aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, se eu lembro fazer. Ó, com o carro desligado, tá, galera? Você tem essa opção aqui para fazer as trocas do para-brisa. Como que você faz a troca do limpador de para-brisa? Ó, você vai apertar e dá uma seguradinha, ele vai travar e você consegue fazer a troca. Aí você liga o carro, ou você vem aqui, ó, liga o carro aqui, aí você vem aqui e tira ele. Ele funciona dessa forma, tá? Vamos lá de novo. Vou desligar o carro, desliguei o carro, vou apertar, vou deixar aqui para vocês ter uma base, ó. Vou apertar e segurei um pouquinho. Ele vai travar aqui para você fazer a limpeza, para você fazer alguma coisa aí, para não ficar e riscar o capô, tá? Porque ele acaba aqui riscando o capô, aquela lateralzinha aqui, aquelas barbas do capô, certo? Voltando para as configurações do veículo, no qual a gente já finalizou aqui a parte da configuração dele, a gente vai para a chave inteligente. Chave inteligente é de aproximação, né? Você se aproxima, o carro trava,
Você se aproxima, o carro destrava, você se distancia, o carro destrava. E aqui você tem a abertura da porta por indução. Então aqui está desabilitado, ele não vai ativar. Porém eu habilitei aqui, a gente já daqui a pouco vai fazer, quando finalizar aqui todo esse conteúdo aqui das configurações da tecnologia do veículo, a gente faz lá, certo? Aqui agora a gente tem a parte mais detalhada e mais chatinha, né? Que eu falo que é chatinha porque é bem treta, tá? É bem complexa aqui, é para quem quer usar, para quem não quer usar, para quem quer acionar, para quem não quer deixar acionado, certo? Aqui é o assistente de condução do veículo, que é o que vem complementado com o ACC, as câmeras, os alertas. Então ele vem todo alocado aqui no modo de condução, ó, tá vendo, ó? Então vamos lá. Alerta de encerramento da função do piloto automático. Ele vai te informar se o piloto automático está ativo ou ele está desabilitado, e vai sempre estar te informando na onde? Aqui, ó, nessa telinha. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, só para vocês entenderem. Tá funcionando? Vou colocar no drive, desculpa. Tá vendo? Aqui ele já me informou que o ACC não está ativo, então ele não vai habilitar. Então essas são as informações, tá? Que ele tem em relação a isso. Alerta de movimento do veículo à frente. Se o carro da frente saiu e você tiver no celular ou tiver meio que desatento, ele vai te mandar uma mensagem aqui informando que o veículo da frente se moveu. Alarme de excesso de velocidade, aqui você pode alterar ou pode estar desligando também. E aqui você tem um sistema que é o que? De desaceleração inteligente. Isso daqui você tem uma informação também, tá? Mas isso daqui é quando você está com o piloto automático ativo, ele vai frear e desacelerar sozinho. Isso é com o sistema do piloto de cruzeiro adaptativo. A câmera monitora as condições da via em tempo real. Quando uma curva à frente, ele vai desacelerando, ele vai ajustando, certo? Então isso é com o piloto automático acionado. Não consegui explicar bem, galera, mas é muita coisa. Assistente de farol inteligente. Esse assistente de farol inteligente é quando o carro da frente que está vindo, tá? Na noite, ou se tiver até de manhã mesmo, às vezes o carro está com o farol muito aceso, não de manhã assim no clarão, né? Mas no viaduto, o carro está com o farol muito forte, o seu vai dar aquela recuada e vai retornar com a passagem do carro à frente. Assistente de prevenção inteligente, no qual se tiver carros nas laterais, caminhões ou algo do tipo, ele vai estar te direcionando e te atualizando aí, mandando sinais também para que você não jogue o carro para um lado ou para o outro, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Todas as informações ficam aqui. Isso para também não obter riscos, arranhões, algo do tipo. Alerta de colisão frontal, o carro da frente parou, ele já vai estar te acionando para você ir já se antecipando, pôr o pé no freio, o permanecer e frear. E o frenagem de emergência automática. Essa frenagem de emergência automática, pessoal, ele é bem sistemático, tá? Porque ele tem que entender que há precisão de frear. Isso já aconteceu comigo e já ocorreu com algumas pessoas também. E ele freia sim, mas é um sistema bem inteligente que ele tem que entender que precisa frear sozinho e não aquele que você vai soltar o pé aqui, vamos testar, ele já vai frear. Ele tem que entender que freia e você não conseguiu frear. Alerta de saída de faixa, aqui você tem o sistema no qual ele vai te informar se você está comendo faixa ou não. E aqui assistente de permanência de faixa, no qual ele vai te informar que você está comendo faixa e vai te jogar pro ladinho ou pro outro. Se você estiver comendo faixa para a esquerda ou para a direita, ele vai te corrigir na faixa. E o permanência de emergência na faixa, no qual se você for tentar fazer uma ultrapassagem, você vai brigar com o volante, ele não vai deixar você fazer essa ultrapassagem. E os detecções de pontos cegos, que são nos retrovisores, aqueles aqui, ó, tá vendo? Ali você tem umas luzinhas no qual ele vai acender e vai te informar se tá em um carro, alguma moto nas suas laterais. Alerta de fadiga, que você tem um tempo, né, de 1 a 4 horas para
parar e tomar um café, descansar se você estiver numa viagem muito longa. E o modo de sensação do freio, aqui eu sempre deixo no conforto e aqui eu deixo no modo baixo, tá? Porque é uma sensibilidade muito grande. A gente já tem uma sensibilidade do freio, né? Que é bem, você pisou, ele já dá aquela freada. Então a sensibilidade é muito extrema, eu deixo no baixo para não ter aquela altura e abaixa a aderência aí na frenagem, para ter uma estabilidade e uma frenagem bem mais leve. Configuração do ajuste do farol você tem aqui, ó. Tá? Aqui você consegue ajustar a altura e aqui é o Follow Me, que seria seja bem-vindo, que é a luz diurna aí, que se você quiser deixar ligado ou não, você pode alterar. Iluminação do veículo, aqui você tem toda a configuração do LED, tá? Esses são os LEDs. Detalhe: modo de condução, se você alterar para o modo Sport ele fica vermelho, no modo econômico ele fica verde. Aqui você tem o ritmo musical, que conforme o ritmo de uma música você vai alterando, ela vai alterando sozinha. Aqui você tem os recomendados. E aqui você pode alterar conforme você tiver a sua necessidade. Tô bravo hoje, tô nervoso, ninguém mexe comigo. Põe no vermelho. Ah, hoje eu tô mais ou menos. Aí eu ponho no verde, se estiver bem eu coloco no azul. Você já sabe aí o seu temperamento aí, como que tá no dia a dia. E por último, a gente tem o ajuste do retrovisor, tá? E também o rebatimento, qual você pode alterar aqui. Ó. Você pode deixar ele para não rebater ou pode deixar para ele rebater. E a configuração do ajuste retrovisor, mas como a gente já tem aqui na porta do motorista, eu não acho viável deixar no volante. Eu deixo no volante o do Jayco 7, que ele não tem a configuração de ajuste de espelhos retrovisores ali na porta do motorista. Certo, galera? Tem dúvida nessa parte da configuração da modo de condução? Ok, se tiver dúvida nessa parte, chama a gente, certo? Aqui eu finalizei essa parte aqui da configuração. Agora a gente vai para outra parte, quase finalizando total. Aqui a gente tem alguns atalhos, a casinha a gente retorna para a tela inicial, tá? Você pressionando e segurando aqui, ó, você consegue mudar o papel de parede. Fala aí, papel de parede, vou fazer um teste ali. Ó, tá vendo? Consegue mudar, você pode deixar essa ou essa ou essa, inclui. Ó, tá vendo? Você consegue mudar. Você consegue apertar e pressionar, tá? Você aperta e pressiona a tela e vai dar esse acesso. Aí você conclui, certo? Voltando aqui, agora a gente vai para a parte da configuração aqui do sistema local. Aí você tem mídia, foto, vídeo. Aqui você tem as câmeras panorâmicas, né? Que você pode também alterar aqui, ó, você pode deixar a animação, ele dá um giro 360 do carro quando você liga. Aqui você tem a tela flutuante desligada, que você não quiser deixar ela com a tela flutuante, você tem a tela cheia também. Voltando aqui, você tem a visualização com zoom, né, ela dá aquele zoom, aqui alerta de abertura de porta, exibição da trajetória do veículo e também os gráficos dos sensores, ó. O que é os gráficos dos sensores? É quando você liga, dá ré ou faz alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou desligar todos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo que já saiu lá, ó? Ó, trajetória. Aí você vai ter o gráfico que é lá atrás, tá? Aqui você vai ter a transparência do carro, 50% ou 100%, só as rodinhas. Lá ele. E os gráficos do sensor de estacionamento, tá? Então ele vai ter um gráfico aí normalmente da distância que você tem de onde você está estacionando. Lembrando que, ó, não dá, tá? Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, já eu volto. Aqui você tem toda a essência aqui das câmeras. Você consegue ir alterando a 360 dela, tá? Frente, angular traseira, as laterais esquerda e direita e também as traseiras lateral esquerda e direita. Aqui você tem a câmera 3D e a câmera total do carro do veículo, tá? Aí aqui eu vou retornar. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar porque a gente está na ré.
Eu retorno. Um detalhe, ó, aqui não está na tela flutuante, certo? Vamos colocar na tela flutuante. Está na tela flutuante. Só um momento, deixa eu ajustar aqui. Tá. Tela flutuante. Eu não consigo tirar a tela flutuante, só consigo deixar ela na tela flutuante, consigo movimentar ela para cá e para lá, tá? Mas eu não consigo tirar. No Jayco, nos outros carros, a gente tem a opção de tirar a tela flutuante, tirar quando você dá seta, faz curva acentuada e tirar. Porém, agora a gente não consegue, tá? Tudo bem aí, galera? Configuração Bluetooth, tá? A gente veio aqui para voltar aqui, ó. A gente veio na configuração local. A gente tem as configurações do carro, manual digital que vem aqui do carro. Então a gente tem todo o conteúdo aqui também do manual digital. Android Auto, Apple CarPlay. Configuração local, som, você consegue alterar a música, o som, clássico, eletrônico, equalização do som, intensidade do som, você consegue mudar aqui também, tá? Aqui você consegue mudar o tom do teclado, consegue também mudar, vou aumentar aqui, o barulho do alarme. Você consegue alterando aqui também. Diminuindo aqui. Comando de voz a gente não precisa alterar porque aqui ele já vem configurado. Display no qual você tem o modo clássico, modo simplificado. Esses são os módulos que você achar melhor que pode deixar, quer deixar aí no seu conteúdo. Aqui, sistema no modo do brilho, dia ou noite, né? Também você pode alterar, deixar com modo escuro total. Eu acho bem mais legal esse modo escuro. Sistema do veículo, dia, mês e ano, você pode alterar as horas, data e outro sistema. E o gerenciador do Apple CarPlay e Android Auto, fica tudo configurado aqui. Certo, galera? Por enquanto aqui, ó, finalizamos a entrega técnica. É uma entrega bem complexa, né? É um sistema aí que tem muita tecnologia, é um carro bem tecnológico, tem muita coisa aí também para aprender. O diferencial que a gente tem aqui, você não precisa entrar totalmente aqui, tá, galera? Aqui você também tem o sistema do ar-condicionado do banco, né? O aquecimento e a refrigeração do banco. Um detalhe legal, você consegue manusear por aqui, ó. Só você dar um giro, tá? Ó, você dá um giro aqui, ó. Você dá um girinho aqui, ó. Aí você consegue manusear a velocidade por aqui e a temperatura por aqui. Vamos tentar fazer o sistema lá por indução porta-mala. A gente já finalizar aqui. Eu vou travar o carro. Desliguei o carro. Vou travar o carro. E bora lá. Isso foi com a chave. Eu vou colocar o pedestal. Pessoal, agora o William, né? O William vai mostrar para vocês a função da abertura da porta por indução, que todo mundo ainda estava aí fazendo a pergunta, como que funciona, como não funciona, tá? Para trás, que é uma de 90 centímetros. 90 centímetros. Então aí ele vai dar mais duas piscadas, ou seja, vai ter certeza que já não tem mais ninguém atrás para você não correr o perigo da porta-mala te pegar. Certo. Aí ele vai e abre tranquilamente. Vai para fechar, normal, ou aperta aqui o botão, ou pela chave você também segurando, certo, ou lá dentro também, se tiver alguém lá, pelo próprio botão que abre o porta-malas do lado esquerdo inferior do volante. Se você pressionar e segurar, ele também vai abrir e vai abrir, vai fechar também, tranquilamente. Então a gente tem, se for ver aí, praticamente a gente tem 6 aberturas de porta-mala, né? Porque tem um comando de voz dentro que a gente não notou. Lembrando, pessoal, só clicando aqui com o William, que a gente tem um tempo, né, William, de abertura do porta-mala. A gente abriu agora.
A gente vai abrir de novo, a gente não tem. Ele tem esse tempo para abrir o porta-mala. Então vamos pôr um tempo de 5 a 20 segundos. É o tempo de você ter saído, retornar e fazer a abertura do porta-mala, né? Então assim, não é que eu vou abrir toda hora o porta-mala, como eu não tenho o sensor de capoeira, que, né, toda hora é muito tempo. Porque assim, até esse sensor aí acaba sendo um pouquinho mais, não vou dizer, é fácil, ajuda bastante. Porém, o que acontece ele, dependendo da sacola que você tiver, se a sacola tiver um pouco mais deslizada pro lado da esquerda ou pro lado direito, você vai fazer o pezinho, você vai junto. Aí você vai abrir mesmo o porta-malas, tipo, já deitadinho no chão. Então, não. Então, aqui já é mais fácil pra... Então, aqui a gente tem um sistema que é bem diferente dos outros carros que tem sistema de abertura, né? Isso. Com o pé, porém aqui ele demora um pouquinho, ele tem um delay de 5 a 20 segundos para retornar a fazer a abertura novamente. Exatamente, é como se você tivesse saído, eu fui em casa, esqueci, guardei as coisas. Fui, fechei o porta-mala. Travei o carro, obviamente que ele já vai travar porque a chave já não vai estar próxima, porque travamento por aproximação. Então, até mesmo se o carro estiver ligado, tá? Se você sair, porque assim, o híbrido ele não faz isso. Por caso que você precisa apertar o botão para desligar. Mas o Prestige, agora o Luxury, ele já consegue fazer isso. Já você saindo de perto, ele também já vai travar e automaticamente vai desligar o veículo. Perfeito. Entendeu? Mas aí já funciona mais pra parte do Jacob. Tá. Fechou. O do Omoda, só no botãozinho mesmo normal. Perfeito. É isso, galera. O William, nos próximos vídeos a gente vai tentar combinar de a gente fazer uma entrega técnica mais complexa, tá? Hoje eu fiz sozinho porque ele também estava com bastante coisa pra estar fazendo aqui, tá? Ele é um entregador e preparador técnico aqui do Grupo Sinal, que é o modelo do Grupo Sinal, e eu vou convidando ele para participar dos outros próximos vídeos aí. A gente vai fazer agora do próximo Jayco 7, Omoda 100% elétrico e o Omoda 7 também, que são bem mais complexos, né? Que tem mais tecnologia aí. Bem mais tecnologias. E embarcada no veículo, certo? E hoje eu finalizo aqui essa entrega técnica com o William também aqui no finalzinho, ajudando a gente aí, passando um pouco mais de informações aí em relação ao veículo, certo? E é isso, galera. Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigado, William. De nada. Vez, tá? Tchau, tchau.